Queridos irmãos e irmãs que estão aqui neste belo santuário, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa pelas muitas mídias que transmitem esta nossa Eucaristia, quero saudar de modo muito especial os irmãos e irmãs que vieram lá da nossa diocese, que também estão por aí em algum lugar, fizeram um longo caminho para estarem participando aqui conosco desta Eucaristia. Que bom que mais uma vez aqui nesta casa de Maria nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia neste dia do Senhor. Saúde às religiosas que estão aqui conosco e uma saudação muito especial aos leigos e leigas que atuam aqui neste santuário, como também aqueles que nos assistem lá nas suas comunidades de origem, homens e mulheres que na igreja, com a igreja, a partir da igreja, encontram motivação, vigor, criatividade para agirem no mundo, nas estruturas do mundo, nos lugares, nas instituições, nos organismos, ali nas várias áreas onde se espera uma presença diferenciada. Este é o leigo, é aquele que toma lugar na comunidade, que aqui escuta a palavra, come da Eucaristia, alimenta-se de Jesus e vai para o mundo, vai para a família, vai para as realidades nas quais ele está inserido e ali dá um testemunho bonito de pertença a Deus. É disso que o nosso mundo está precisando, de gente com identidade religiosa definida, capaz de enfrentar, de responder, de reagir às muitas situações de anti-reino que encontramos lá, já que estamos aqui na igreja para sermos sementes boas, que haveremos de fermentar o mundo, temperar o mundo, iluminar o mundo com a verdade que vem de Deus, de modo que o reino de Jesus vá se esparramando por toda a parte. Então a minha saudação muito especial e grata aos leigos e leigas que estão aqui e que nos assistem também em casa. São Cirilo de Jerusalém dizia: anunciamos não só a primeira vinda de Cristo, esta marcada pelo sofrimento, mas anunciamos também a segunda vinda, gloriosa, na qual o Senhor vai instalar definitivamente o seu reinado. O tempo do advento no qual nós estamos, irmãos e irmãs, nos faz pensar essas duas realidades da fé. Nesse primeiro pedaço do advento, nós vamos exatamente pensar na segunda vinda de Jesus. E nós cremos nisto, hein? Nós cremos nisto. Jesus vai voltar. E foi Ele quem disse. Jesus vai voltar. Diga isso aí. Jesus, não se esqueça disso não. Nós rezamos isso todas as vezes que professamos a fé. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Jesus vai voltar. E isso para nós deve ser motivo de alegria, não de medo, como ensinava Agostinho. Como assim? Como eu digo que amo o meu Senhor e tenho medo de me encontrar com Ele? Não, essa volta do Senhor deve nos trazer profunda alegria. Por isso que nós dizemos também na missa: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Este foi o canto e a oração da primeira comunidade. Este é o nosso canto e a nossa oração. O que eu vou dizer agora, eu acho que vocês vão rir, mas é verdade, e digo do fundo do coração: quem dera se Ele voltasse antes que essa missa acabasse.
e encontrar a gente aqui, fazendo coisa boa, coisa certa, coisa justa. Porque foi isso que Ele mandou fazer enquanto não voltasse, fazer e celebrar a memória dEle. Jesus vai voltar. O tempo do advento, nessa primeira parte, vai nos fazer pensar isto. A partir do dia 17 de dezembro, aí vamos nos concentrando mais nos personagens que favoreceram o primeiro Natal, o único, na verdade, aquele qual Deus nasce de Maria. E aí, nessa segunda parte do advento, vamos contemplar aqueles personagens que colaboraram com Deus para que fosse possível esse mistério que nos alegra o coração. Então, este é o tempo do advento em que nós estamos, um tempo de preparação do coração. As velas da coroa vão sinalizando para nós que o tempo vai adiantado, não só o tempo na direção do Natal, mas também o tempo na direção da volta do Senhor. Como lembra Paulo, agora estamos mais próximos do Senhor do que quando abraçamos a fé. E esta é a verdade. E aqui na segunda leitura que ouvimos hoje, tirada da segunda carta de Pedro, isso se põe como algo que a gente não pode esquecer. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. O Senhor está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. A demora de Deus é favorável a nós. Enquanto Jesus não vem, estamos no tempo da conversão, da construção do nosso coração na direção dele, de modo que haja um Deus que nos quer salvar e haja um coração que quer ser salvo. É aqui no meio do caminho que nos encontramos. Um Deus que se aproxima para salvar e uma criatura humana desejosa de salvação. E aqui São Pedro desenha de modo muito bonito, apesar de talvez parecer à primeira vista um pouco desastroso e assustador, mas na Bíblia é assim. Quando Deus se aproxima para instalar o seu tempo, para colocar a sua ordem, aí é preciso que o velho ou as coisas velhas se dissolvam. Isso é muito comum na literatura da Bíblia, né? Isso que nós chamamos um pouco de estilo apocalíptico, isto é, o velho passa para que Deus instale o seu novo, ou a sua novidade. O dia do Senhor chegará como ladrão, então os céus acabarão com barulho espantoso, os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra será consumida com tudo que nela se fez. Isto e o que vem depois é para indicar que acabou o tempo velho, e agora começa o tempo novo e bom de Deus, para o qual nós estamos indo. Então, a primeira coisa que queria convidar vocês a guardar de novo na memória da fé nesse dia é isto: Jesus vai voltar, e o que eu e vocês e quem está nos assistindo deve fazer é exatamente isto: preparar o coração. Preparar o coração é oferecer a Ele dia após dia e cada vez mais o nosso coração, permitir-nos que sejamos salvos, permitir que a salvação de Deus nos toque profundamente a partir de dentro. E exatamente esta a temática, digamos assim, a linha que costura as leituras que ouvimos hoje. No tempo do advento, ouviremos muitas vezes o profeta Isaías, como hoje mais uma vez. E aparece no texto do Evangelho de Marcos exatamente essa figura de João Batista,
que retoma a palavra do profeta: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. É assim que João Batista começa o seu ministério, retomando essas palavras, convidando, portanto, a conversão do coração na direção de Deus. Isso é importante, gente. Conversão não é simplesmente mudar de posição. Eu posso mudar de posição e parar no mesmo lugar. Conversão não é uma mera mudança de lado. Conversão é mudar na direção certa. Conversão é ir na direção de Deus. Isto é a conversão que Isaías proclama, convida. Isto é a conversão que João Batista proclama e convida. Conversão na direção de Deus. Conversão na direção do Messias, do qual João Batista é o precursor. Depois de mim virá alguém mais forte. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito. Isto é, o que João quer é levar a Jesus. O que o profeta Isaías quer é levar aquele povo que o escuta a Deus. O que a igreja quer, o que o advento quer, é nos levar a Jesus. E não é um levar passivo, de modo que simplesmente eu esteja diante dele. É um levar de modo que nós, os seus discípulos, queiramos ser como ele. Aqui está a conversão, gente. Eu me converto quando eu vou tomando para mim as feições de Jesus, quando eu vou trazendo para a minha humanidade a humanidade de Jesus. Isso é conversão para nós. Senão estaremos mudando de lado e parando ainda no lugar errado. Conversão é mudar na direção de Jesus, e não simplesmente para estar diante dele, mas tem que ser uma contemplação que nos leve a desejar ser como Jesus. Isto é a conversão que João Batista hoje nos convoca mais uma vez. É tirar tudo aquilo que há entre mim e Jesus, que me impeça de ter acesso a Ele, de ser como Ele, de fazer como Ele, de sentir como Ele. Isto é conversão. É a isto que eu e vocês todos somos chamados, nesse advento e todos os dias da nossa vida. Mas se não bastassem o profeta Isaías e João Batista, ainda há uma terceira pessoa que também quer nos levar a Jesus. E quem é a terceira pessoa? Maria, a Virgem de Guadalupe, como é invocada aqui entre vocês, como está colocada como padroeira do México, da América Latina, de toda a América. Esta, digamos, é a terceira voz que hoje quer falar ao nosso coração. Imagino que vocês muitas vezes já escutaram a história desta belíssima tradição mariana lá no início da evangelização no nosso continente. Eu sempre digo que essa tradição mariana traz elementos muito preciosos para a evangelização. Se conversão é levar a Jesus, se isso é conversão, exatamente aqui está todo o nosso trabalho evangelizador. Evangelizar é apresentar Jesus e ajudar aquela pessoa a começar sempre a partir de Jesus. Isso é evangelizar. Porque se não houver anúncio explícito de Jesus, isso não é ainda evangelização.
A evangelização supõe um anúncio explícito de Jesus e um convite a ir com Ele, a segui-lo. Isto é evangelizar. E percebam que aí, nessa bela tradição mariana, existem elementos preciosos que nós precisamos recuperar para a nossa missão evangelizadora. Queria sinalizar alguns dentre tantos. Para mim, a primeira coisa importante na evangelização é considerar o outro na sua personalidade, na sua individualidade. Quando a Virgem aparece àquele índio, ela não diz para ele, psiu, psiu. Ela não faz barulho para chamar a atenção. Ela não assovia como quem quer chamar a atenção de alguém. Ela diz, Juanito, Juanito. Isto é, ela pronuncia o nome dele. E fala com ternura, porque Juanito não era o nome dele era Juan, João. Mas ela escolhe ainda um jeito ainda mais terno. Juanito, Joãozinho, Joãozinho. Gente, aqui está certamente o primeiro dado que a nossa evangelização deve retomar, isto é, a ternura, o tratamento. É assim que Deus nos trata, pelo nome. Por isso que no batismo se dá um nome. Não é só passar pelas águas. Eu te batizo, José Carlos. Deus nos conhece por um nome. E a nossa evangelização, enquanto um processo de levar a Jesus, também tem que recuperar isto, o jeito terno de lidar com as pessoas. Isto é, vencer toda postura burocrática, formal, e chegar perto, pronunciar o nome. Gente, isto sem dúvida alguma é um traço importante que nós precisamos retomar e melhorar. Este é um traço que considero importante naquela situação, naquela trajetória. Um outro ainda, que penso que certamente é algo que nós também precisamos retomar. Naquelas terras certamente havia milhões de indígenas, que a colonização deu conta de eliminar. O nosso continente era habitado, se não por mais, e certamente por mais, mas por 3 grandes grupos indígenas: astecas, maias e incas, com civilizações avançadas. E tudo isso de alguma maneira foi dizimado. Por isso temos que reconhecer que não só a colonização, mas também a evangelização, em muitos momentos foi dramática, esteve literalmente na contramão. Mas é também verdade que houve belíssimas experiências de evangelização, gente que de fato foi amada, tratada pessoalmente e cuidada. Basta que a gente se lembre, por exemplo, das missões jesuíticas, também aqui no sul do país. Houve missionários que aprenderam a língua dos indígenas, escreveram, como o nosso José de Anchieta, textos e livros e catecismos, para ajudar aquela gente a se converter a Jesus. Então houve sim experiências maravilhosas, mas aqui, aquela Virgem Santíssima que aparece ao indígena, podendo ter aparecido, se quisesse, a um dos clérigos que habitavam aquelas terras, ou a um dos colonizadores, não, ela foi gastar tempo e ternura com o indígena, que representava os milhões e milhões de outros que estavam com ele nestas terras, para dizer que era preciso de alguma forma também fazer chegar até eles o evangelho do seu Filho Jesus Cristo, e fazer isso com ternura de mãe, é o segundo elemento.
E um terceiro, para ficar só em 3. Maria, nem lá em Guadalupe, nem em nenhum outro lugar, chama atenção para si. A missão difícil que ela deu àquele índiozinho de ir ao bispo, pedir ao bispo que construísse ali uma igreja, a frase continua: para que neste monte o meu filho Jesus Cristo seja amado e adorado. Isto é, Maria é outra, como João Batista, que quer levar a Jesus, que não chama atenção sobre si ou para si, mas quer levar a Jesus, o seu Filho querido, no qual e pelo qual nós temos salvação. Por isso, irmãos e irmãs queridos, é muito importante que a gente retome exatamente essa palavra preciosa que ela disse ao índiozinho no meio das suas muitas preocupações, uma delas o cuidado do tio doente. Exatamente numa das últimas aparições, em que ele cortou caminho para não perder tempo, porque ia lá na vila buscar o padre para atender o seu tio que morria. Foi aí que, cortando o caminho, ela mesma também foi por outro caminho e encontrou por lá, e escutou dele, viu nele a preocupação com o tio que morria, a ponto de ter procurado um outro lugar para não ter que passar lá e ter que escutar de novo o pedido de ir ao bispo. Ela disse para ele: não estou aqui que sou tua mãe? Teu tio está bem, curado, vai fazer o que te pedi. Tu não estás debaixo da minha sombra e do meu cuidado? Tu não estás no meu regaço? De que mais necessitas? Que não te aflija nem te inquiete coisa alguma. Irmãos, irmãs, queridos, façamos nossas essas palavras de Maria. A Juan Diego, cuja memória celebramos ontem. E vamos também aos irmãos e irmãs que estão conosco no mundo, marcados por muitas aflições, por muitos problemas, por muitas tribulações. Vamos, como Maria fez, vamos levar a eles também a certeza do amor de Deus, a certeza da proximidade de Deus. Isto é Natal, a festa de uma presença, expressão de uma proximidade. Vamos dizer isto, vamos sentir isto e vamos dizer isso aos irmãos. Façamo-nos também, como Maria, evangelizadores. Coloquemos também nossos irmãos queridos debaixo da sombra e do cuidado da Virgem Santíssima, e nós mesmos nos alojemos aí, de modo que queiramos, na docilidade, deixar-nos conduzir pela Mãe, que haverá de nos levar ao seu Filho Jesus Cristo. Estamos na igreja, estamos nesta igreja, não porque Maria seja a figura central da nossa fé, temos consciência disto. A pedra fundamental é Jesus. Os alicerces os pilares são os apóstolos, mas toda construção precisa de telhado. Maria pode ser o telhado que guarda e protege a comunidade do seu Filho Jesus. Eis teu Filho, é a palavra de Jesus na cruz, e essa palavra nunca será esquecida, nem por aquele discípulo e nem pela igreja que ele representava. Nossa igreja tem pedra fundamental, Jesus. Nossa igreja tem pilares, os apóstolos. Nossa igreja tem telhado, é Maria, que nos põe debaixo da sua sombra, do seu cuidado, e aí nos quer manter no caminho de Jesus, o seu Filho.
Que Maria cuide de cada um que está aqui, que Maria cuide de cada um que agora nos assiste e que vive lá suas muitas dificuldades, provações, desafios, enfrentamentos, doenças. Que Maria também se aproxime através de nós, da nossa presença amorosa, para dizer também a esses irmãos e a nós de novo: não estou aqui e sou tua mãe? Não te aflijas, não te inquietes, não te aborreças, eu cuido de ti e te levarei ao meu filho Jesus. Só valerá a pena, só valerá certamente o nosso empenho em construir a nossa devoção mariana, se Maria nos levar a Jesus, ou melhor ainda, se permitirmos que Maria nos leve a Jesus. Que seja assim, que nesse próximo dia 12 de dezembro, em que vocês aqui vão celebrar a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que cada um leve consigo, desde hoje, a certeza de que Maria não se esqueceu da missão que Jesus, o seu Filho, confiou a ela. Eis o teu filho, eis os teus filhos, eis os teus filhos, mãe, eis os teus filhos, mãe. De modo que com ela nos acheguemos a Jesus e permitamos que Jesus nos salve, desde aqui até o último momento em que nós ou nos deixamos salvar ou permaneceremos na morte. Nada te aflija, nada te aborreça, sou tua mãe, não importa o que aconteça. Nada te aflija, nada te aborreça, sou tua mãe, não importa o que aconteça. Vocês, nada te aflija, nada te aborreça, sou tua mãe, não importa o que aconteça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.